Já se inscreveu em nosso canal de cortes? Cortes TV Flórida USA. Te espero aqui. Pois bem, meus amigos, temos mais uma bomba, mais uma reviravolta na história da delação do Mauro Cid e não é coisa repetida. Saiu agora, meia-noite, enquanto você dormia, uma matéria na Veja com documentos que foram entregues aos nossos magnânimos e que simplesmente jogam na sarjeta, detonam, explodem qualquer possibilidade da delação do Mauro Cid ser válida. Só tem um pequeno empecilho. Nós estamos na Brazuela. Aqui as leis andam meio esquisitas. Então, eu vou mostrar para vocês esses documentos e vamos ver qual vai ser a desculpa que eles irão arranjar para continuar com a delação do Mauro Cid válida ou então para derrubá-la de vez, e nesse caso, o que eles farão. É uma fofoca complicadíssima, realmente. E aproveitando que a gente está aqui falando sobre os magnânimos, eu vou atualizar vocês sobre o que o futuro presidente da nossa corte máxima maravilhosa anda falando para os jornalistas, as articulações para 2026 que andam a todo vapor, atualizações sobre a história das sanções da Lei Magnitsky e também falar um pouquinho sobre pauta internacional. Afinal de contas, explodiu aí o conflito entre Israel e Irã. Enquanto isso, tinha uma reunião do G7 no Canadá que Donald Trump abandonou antes do final e mandou um recado bem interessante para o seu Conselho Nacional de Segurança. Então, se você já gostou das pautas, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Começando aqui com os nossos maravilhindos parlamentares trabalhando em plena segunda-feira à noite, que chega o que fiquei gaga. Então, preciso atualizá-los também sobre a treta do IOF. A gente acompanhou. O governo Lula deu um canetaço, aumentou o IOF. A Haddad achou que era um ótimo momento esse para ele sair de férias. E enquanto isso, ontem, após o expediente das pessoas normais, dos meros mortais, os nossos maravilhosos parlamentares se reuniram para votar a urgência do projeto de decreto legislativo que irá derrubar este aumento do IOF, explicando assim de maneira bem rápida, e a manchete que está estampando agora de manhã os principais jornais da velha mídia é essa daqui. Partidos com ministérios no governo Lula deram 65% dos votos a favor da urgência para derrubar o decreto do IOF, ou seja, confirma-se mais uma vez aquilo que a gente já vem falando há muito tempo. Lula é um cadáver político que só está ainda no poder porque o sistema não tem um outro candidato para colocar no lugar. E mais uma vez mostra que mesmo dando ministério, emenda, cargos em estatais e sei lá quais vantagens mais, o governo não consegue colocar para frente o seu projeto de destruir a classe média no Brasil para que o povo fique miserável. Aí vai ter só o alto escalão, os ricos, os poderosos do governo, e o povo lá embaixo na miséria, dependendo desse governo. Afinal de contas, esse é o objetivo do socialismo. Quem não lembra da famosa frase da filósofa da esquerda dizendo que odeia a classe média? É exatamente por isso. Mas vamos aqui ao caso do Mauro Cid, porque eu sei que foi para isso que vocês clicaram nesse vídeo. E só para fazer uma linha do tempo, caso você esteja perdido, na semana passada, no dia 13, na quinta-feira, saiu, na verdade, a capa da Veja com o rosto do Mauro Cid e o desdobramento daquela perguntinha que o advogado do Bolsonaro fez durante o julgamento sobre o perfil Gabriela R. 712. Aí aqui a Veja traz provas, essa foi a matéria que repercutiu bastante no final de semana. A defesa do Mauro Cid alega que é mentira, que é fake news, tudo aquilo que a gente já conhece. Depois sai mais uma matéria mostrando selfie do Mauro Cid, que tá rodando bastante
bastante, né, essa selfie aqui, para comprovar que sim, o perfil era dele, que ele estava conversando, mas até então a gente não sabia quem era o interlocutor dessa conversa. A gente só sabia que ele tinha rompido o acordo de delação porque estava conversando com alguém sobre a sua delação. Isso era proibido, mas Xande sustenta, continua lá, impávido colosso, dizendo que a delação do Cid continua valendo. Afinal de contas, se tirar a delação do Cid, não sobra muita coisa no inquérito. Mas aí aqui a gente ainda achava que de repente, sei lá, o Cid estava conversando com algum jornalista, né, ou desabafando com algum amigo, mas a coisa é muito pior. Agora, ó, meia-noite, seu Robson Bonin, o incansável do Radar da Veja, falando de novo sobre Mauro Cid. E agora, isso daqui, meus amigos, eu quero sinceramente que vocês comentem, porque eu não sei qual é o tipo de argumento que vai poder ser usado depois disso daqui para manter a delação do Cid de pé. Presta atenção. Mauro Cid vazou delação a advogado de um dos réus do plano do golpe. O golpe. Ou seja, descobrimos quem é o interlocutor dele naquela conversa, e esse interlocutor é advogado de outro acusado no processo, né? O defensor do Marcelo Câmara. Ele é defendido pelo Eduardo Kuntz. Esse advogado Eduardo Kuntz aqui é quem conversava com o Cid naquelas conversas que a Veja mostrou na semana passada, o que torna tudo muito pior, porque ele não vazou o conteúdo da delação para um amigo ou para um jornalista, mas para a defesa de outro réu no processo. E olha só que detalhes interessantes que a gente tem aqui durante o texto da matéria. Segundo o documento, porque o advogado entregou um documento com todas as conversas, deixa eu achar aqui a imagem para mostrar para vocês, tá aqui, ó. Entregou esse documento aqui, que eu falei, novo documento, né? Entregou no Supremo com as fotos, tudo, e mostrando que sim, era o Mauro Cid e que estava conversando com um advogado de outro cliente. Então, este é o novo documento. Ai, que bom, agora não volta aqui. Pronto, voltei. Aí aqui tá ele comentando sobre esse documento. Segundo o documento, foi Cid quem tomou a iniciativa de procurar o advogado por meio da conta clandestina no Instagram. Então, não foi o advogado que procurou o Cid, ele foi procurado. Então, o Kuntz, que é o advogado, documentou as trocas de mensagens e telefonemas. Interessante essa parte aqui, queria saber o conteúdo desses telefonemas, para se proteger de uma eventual ação controlada, diz o texto enviado a Moraes. E ainda diz mais, ó, abre aspas aqui para o documento. Assim, sem ter a certeza de qual a intenção do contato, mas imaginando que talvez possa ser uma possível contratação ou ainda eventualmente estar sendo alvo de algum tipo de ação controlada por parte do delator e autoridades, registro que seguirei o contato pelo aplicativo caso seja procurado novamente. Bom, obrigado por chegar até aqui. Para assistir este vídeo completo, acesse o nosso site. Essa é a sua TV brasileira nos Estados Unidos.